Olá, doutor! Olá, doutora! Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Operando com Segurança. Nosso grande objetivo aqui é te trazer informação clara para que você possa estruturar seus termos de consentimento informado, seus contratos, tornando cada vez mais seguros e transparentes, eliminando com isso todos os riscos. Eu sou Humberto Cordella e o nosso bate-papo de hoje é sobre algo muito relevante. Eu apelidei isso como cláusula de ouro, que quer dizer expectativa versus resultado planejado. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu preciso te colocar no ponto exato para que você compreenda tudo o que eu vou te contar no final. Então, para isso, eu vou fazer todo um preâmbulo e vou te estruturar o caminho para que, ao final, você consiga concluir e entender perfeitamente aonde eu quero chegar e o que eu consegui observar lendo mais de 450 acórdãos relativos à cirurgia plástica em todos os tribunais. O primeiro ponto e o mais importante é o seguinte: a relação médico-paciente é uma relação contratual. Aí você me pergunta, mas Humberto, por que é uma relação contratual? É uma relação contratual porque você presta um serviço, o paciente consome um serviço e o vínculo que liga você ao seu paciente é um contrato. Então, por mais que você queira, na verdade, desnaturar e existam alguns mitos de que isso tornaria a relação mercantil ou não, o fato é que a jurisprudência já bateu o martelo, é uma relação contratual e eu preciso que você entenda isso e use isso a seu favor. Eu vou te contar aqui uma jurisprudência que eu peguei que diz exatamente assim: a relação entre profissional liberal e o seu cliente nasce de um contrato de prestação de serviço, tendo por isso a sua responsabilidade predominantemente contratual. Isso aqui foi uma decisão de 2015 do ministro Paulo Sanseverino do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a relação jurídica entre médico e paciente é uma relação contratual. Há um vínculo, há um liame contratual que conectam as duas partes. Então, se você só faz o termo de consentimento informado, é importante você ficar atento, porque talvez seu termo de consentimento informado não tenha todos os elementos que você precisa para tornar a sua relação segura. Maravilha! Outro ponto super importante para a gente entender todo o contexto e efetivamente aonde eu quero chegar com o final desse vídeo é aquela construção apenas para a cirurgia plástica de que a obrigação do médico é uma obrigação de resultado e não de meio. Então, para isso, eu trouxe aqui dois conceitos bem simples para a gente entender o que é uma obrigação de meio, o que é uma obrigação de resultado, e a partir daqui a gente vai começar a construir toda a nossa história. Obrigação de meio. O que é uma obrigação de meio? É quando o profissional não se vincula ao resultado. O seu empenho e o seu compromisso é em relação ao zelo em aplicar a técnica, ao zelo em aplicar o conhecimento médico ao caso concreto, mas não há qualquer compromisso com o resultado. Então, isso se avalia muito em outros ramos da medicina, como, por exemplo, cardiologia. O médico, quando vai fazer, por exemplo, uma cirurgia coronariana, ele não tem a obrigação de conseguir salvar aquele paciente ou efetivamente limpar todas as suas artérias ou zerar todo aquele problema. Não há esse compromisso. O compromisso é que o médico tem que entrar no centro cirúrgico, fazer tudo aquilo que efetivamente ele conhece, aplicar a melhor técnica e com isso ter o resultado. Esse é o ponto. Se efetivamente esse resultado está dentro das expectativas do paciente ou não, isso não é discutido, isso não é avaliado e o médico não é cobrado por esse aspecto. Eu trouxe aqui uma decisão da ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, e ela diz o seguinte: a obrigação de meio limita-se a um dever de desempenho. Observe essa palavra, acho que essa palavra é super importante. É uma obrigação de desempenho. Desempenho, então eu tenho que desempenhar bem, eu tenho que usar tudo aquilo que eu conheço para obter aquele resultado sem estar efetivamente compromissado com isso. E ela vai além, ela diz o seguinte: há o compromisso de agir com zelo, empregando a melhor técnica, a perícia que se exige do técnico, do médico, e com isso objetivar a alcançar um determinado fim, mas sob hipótese alguma sem se obrigar à efetivação
de qualquer resultado. Então esse é o conceito da obrigação de meio, e isso aqui para a cirurgia plástica não se aplica. Aliás, vamos fazer só uma ressalva, na verdade se aplica sim, mas quando se constata que é uma obrigação de natureza reparadora, é uma cirurgia reparadora e não efetivamente uma cirurgia estética. Ficou claro isso para você? Ok, então agora a gente vai para o segundo ponto, que é a questão da obrigação de resultado. E qual que é o conceito da obrigação de resultado? Nesse caso, o profissional se compromete a alcançar determinado fim. Ele se compromete a alcançar um determinado resultado. Vamos colocar um caso aqui simples da cirurgia plástica, uma mamoplastia de aumento. Então o cirurgião plástico ele se compromete a inserir a prótese naquela paciente e obter com isso um volume maior na mama, ou seja, um aumento de mama com a inserção da prótese. Esse é o resultado. Se eventualmente aquele resultado não for obtido, a paciente poderá processar o médico e questionar que aquele resultado não foi a contento. Como que o Superior Tribunal de Justiça avalia a questão da obrigação de resultado? Da seguinte forma, ele diz o seguinte: a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico. Eu quero acentuar bem essa palavra, perceba, específico, sendo certo que se não obtiver isso, haverá a inexecução. O que ele está querendo dizer? Se você não entregar o resultado, então você corre o risco de efetivamente ser processado por não ter entregue, ou seja, não ter cumprido a sua obrigação de proporcionar àquela paciente o resultado que ela gostaria. Essa decisão vem de Santa Catarina e quem a proferiu foi o Luiz Felipe Salomão. Muito bem, agora eu quero trazer para você um aspecto histórico importante. Qual que é o ponto? Aonde nasceu essa questão relacionada à obrigação de resultado para a cirurgia plástica? Nasceu essencialmente lá no Superior Tribunal de Justiça, num caso do Rio de Janeiro de 1991. O que o ministro, na época, decidiu? Que o cirurgião plástico assume uma obrigação de resultado, sendo obrigado a indenizar pelo não cumprimento desta obrigação. O recurso especial é o 10536 do Rio de Janeiro, ou seja, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em 21/6/1991. O que acontece? Quando o Superior Tribunal de Justiça fechou o entendimento de que a obrigação do cirurgião plástico é de entregar um resultado, e se eventualmente esse resultado não for entregue, ele poderá ter que indenizar a sua paciente, todos os outros ministros simplesmente passaram a replicar esta decisão para todo e qualquer caso. Então eu avaliei que 43 acórdãos do Superior Tribunal de Justiça dizem exatamente este ponto. Cirurgia plástica, obrigação de resultado. Agora, já que a gente sabe que o Superior Tribunal de Justiça e, por via de consequência, os tribunais de cada estado vêm adotando essa postura, eu te pergunto, o que é que a gente vai fazer a nosso favor? O que a gente sabe é que a gente não vai conseguir, pelo menos por enquanto, o desejo é que a gente consiga demonstrar que, na verdade, cirurgia plástica é um ramo tal e qual todas as outras, porque medicina não é uma ciência exata. Eu não consigo ter o controle de todos os elementos para entregar um efetivo resultado, mas até que a gente efetivamente consiga chegar a este ponto, o que me parece mais adequado é que a gente use a regra do jogo a nosso favor. E aqui eu vou te contar um negócio incrível. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Lá no seu contrato, lá no seu termo de consentimento informado, você diz efetivamente qual o resultado que você vai entregar para sua paciente? Se a resposta for sim, eu coloco, maravilha, você está no caminho certo. Se a resposta for jamais, eu nunca nem pensei nisso, eu nem sei por que eu colocaria isso, até porque eu nem tenho como afirmar para ela qual é o resultado efetivamente que eu vou entregar. E aqui começa o jogo. Primeira coisa, eu queria fazer um parênteses aqui no conteúdo técnico para te fazer uma pergunta. Quando sua paciente está dentro do consultório, quando a sua paciente está te relatando o problema,
quando a sua paciente está vulnerabilizando todas as dores. Você efetivamente a ouve ou você efetivamente a escuta ativamente? Peraí, Humberto, não é a mesma coisa? Ouvir, escutar, não faz o mesmo resultado, não proporciona o mesmo resultado? Não, efetivamente não. O que acontece? Ouvir. Ouvir, eu ouço diversos sons. Eu estou aqui num ambiente que eu estou ouvindo o som do ar-condicionado, eu estou ouvindo o som da minha voz, eu estou ouvindo. Enquanto eu estou ouvindo, pode ser que eu efetivamente esteja distraído e nem preste atenção. Talvez no momento em que você esteja ouvindo esse vídeo, você possa estar prestando atenção em outras coisas, em outros áudios, ou efetivamente apenas na minha voz. Então você está ouvindo. Agora, saber efetivamente se você está escutando ativamente tudo que eu estou te falando e cada palavra e cada conceito está tocando o seu coração, existe uma distância muito grande. E por que existe essa distância? Porque escutar ativamente é observar atentamente qual é a dor da paciente. É entender com a cabeça da paciente o que ela efetivamente quer. Escutar ativamente é estar focado, usando toda a sua cognição para entender qual é o ponto de dor daquela paciente. E muitas vezes o que eu observo? O cirurgião plástico, ele já está tão perito no que ele faz, ele já é tão fera no que ele faz, que muitas vezes a paciente conta um detalhe e ele já consegue construir qual é o melhor caminho para ela. E ele já fecha aquele conceito e muitas vezes ele nem consegue ouvir pontos e detalhes importantes. Ok, agora eu já entendi a diferença entre ouvir e escutar. E o que isso difere na relação médico-paciente? Difere no seguinte ponto. Imagine que a sua paciente vai chegar lá para você e vai falar assim, olha, eu gostaria de ter o corpo da Gisele Bündchen. E vamos imaginar que essa paciente tem uma estatura de 1,60 m e ela pese 80 kg. Eu fico me perguntando, será de verdade que você vai conseguir entregar para ela o corpo da Gisele Bündchen, ou seja, uma top model, que mede, sei lá, 1,80 m, que pesa 40 kg, para uma pessoa com a estatura que ela tem e com o peso que ela tem? Me parece que não. E há uma distância muito grande entre o que ela quer como expectativa e o que efetivamente a técnica cirúrgica vai entregar. Agora, se você não entende esse ponto e você não explica esse ponto à sua paciente, você não está comunicando a ela que o resultado que ela gostaria de ter não vai ser possível. E eu sei que a maioria deve estar agora pulando na cadeira dizendo o seguinte, mas é óbvio que eu conto para ela. É evidente, Humberto, toda consulta eu faço questão de contar para ela ponto a ponto tudo o que vai acontecer. Alguns são até detalhistas e conseguem fazer todo um histórico de como efetivamente vai se portar a cirurgia, como efetivamente vai se portar o pós-operatório, e conto tudo, ela sabe tudo, ela sai informada. Um dia que ela está lá no meu consultório, ela está mega empolgada, ela diz que é isso mesmo que ela quer, e nós vamos para frente e vai dar tudo certo. Eu tenho certeza absoluta. Eu advogo para vários cirurgiões plásticos, e eu sei que vocês contam isso para ela. Só que o que acontece? E qual que é o ponto? Lembra que lá naquela jurisprudência que eu comentei com você logo no início, o ministro que a proferiu disse obrigação de obter um resultado específico. As coisas não são ditas textualmente, as coisas são ditas nas entrelinhas. Se você está conectado, se você entende isso, você começa a tirar um resultado magnífico a seu favor. E o que foi que eu observei? Bom, peraí. Se o médico, durante a consulta, conta para essa paciente tudo o que ele vai entregar. Se a paciente, sabendo tudo o que vai acontecer, decide fazer a cirurgia, por que cargas d'água, no final da história, ela acaba ficando, vamos dizer assim, não satisfeita com o resultado e, posteriormente, processo médico? O que acontece? E aí, refletindo,
eu entendi o seguinte: será que essa paciente, enquanto estava no consultório do médico, empolgada, ouvindo tudo aquilo que ele ia fazer e proporcionar para ela, será que ela entendeu que ela não sairia dali com o corpo da Gisele Bündchen? Será que ela entendeu que a abdominoplastia não é uma técnica de redução de peso? Será que ela entendeu que a lipoabdominoplastia não é uma técnica que vai sugar 20 quilos de gordura do corpo dela? E aqui eu fiquei matutando e olhando a jurisprudência e observando uma informação das mais estarrecedoras. Eu avaliei 150 casos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Desses 150 casos, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que 88,5% das ações são favoráveis aos pacientes e apenas 11,5% são favoráveis aos médicos. Nossa, que informação inquietante. Como assim 88% das ações são favoráveis aos pacientes e apenas 11% favoráveis aos médicos? Só que aí eu falei assim, não, eu preciso entender o que está acontecendo nessa história. Por que os médicos estão perdendo as ações? E aí a informação que eu tive, e aí eu tenho muito mais dados do que isso, mas para hoje o que importa é isso que eu vou te dizer, eu observei que os 88% dos casos que o médico perdeu, 65% foi porque não atingiu o resultado. Então você me pergunta, meu Deus do céu, o que é que eu tenho que fazer então para evitar cair nesse 65%? Mas para eu te contar isso, eu preciso que você entenda, número 1, que você tem uma relação contratual com a sua paciente. Então, se você não tem um contrato, você precisa olhar para isso. Número 2, que esse contrato tem que ter uma informação clara e adequada do resultado que você vai entregar. E número 3, e talvez mais importante, você precisa fazer um cotejo analítico entre a expectativa da sua paciente e o resultado que efetivamente você vai entregar. É aqui que você vai ganhar o jogo. E sabe o que acontece? Eu amo tanto meus clientes, eu tenho uma vontade tão grande que eles ganhem as ações, que eu obriguei os meus clientes a escrever isso nos contratos. Como assim, Humberto? O que acontece? Você foi lá, contou para o paciente tudo isso na cirurgia. Eu tenho absoluta certeza disso. Só que, como você vai fazer prova de que você contou tudo isso para a paciente? Alguns me diriam, mas eu gravo a consulta. Amigo, amiga, deixa eu te contar uma coisa. Um juiz, em média, recebe 5.000 processos por ano na vara dele. Normalmente, e aí eu estou falando aqui uma média, tá? Ele tem um acervo de 25.000 processos. Eu te pergunto, e aí, dos mais variados, tá? De todos os assuntos, de todos os gêneros, de tudo que você pode imaginar. Eu te pergunto, você acha de verdade que na hora que o juiz for julgar, ele vai ficar assistindo um vídeo de 30 minutos para observar se você efetivamente contou para a paciente que a expectativa dela não seria atingida? Honestamente, você acha que o juiz vai avaliar 25, 30 minutos, 40, às vezes 1 hora de consulta para observar se você fez ou não o que a lei te pede, que é trazer essa informação para a paciente? É evidente que não. É evidente que não. Então eu te pergunto, como é que você vai então usar isso a seu favor? Escrevendo. Escrevendo. Você vai deixar isso no contrato. Porque quando você for para uma ação judicial, você vai chegar para o juiz e vai falar assim, olha, excelência, eu contei para essa paciente, durante todas as consultas, que a expectativa dela era impossível de ser atingida. Aliás, mais do que isso, excelência, eu fiz constar no contrato dela que a expectativa de ter o corpo da Gisele Bündchen não seria entregue. E por que não seria entregue? Porque o resultado planejado da minha técnica era redução de gordura corporal.
E mais, excelência, a técnica não objetiva entregar redução de peso. A técnica objetiva entregar redução de gordura corporal. É evidente que eu consigo entregar também uma redução de peso, mas eu não prometi isso para ela. E mais, eu coloquei isso por escrito e ela leu, avaliou, entendeu, assinou e decidiu entrar na cirurgia sabendo disso. Agora, excelência, me estranha muito essa paciente agora vir aqui, diante de Vossa Excelência, dizer que eu não entreguei o resultado que ela queria. Se estava claro, se estava escrito, se ela leu, e ainda assim ela optou por fazer a cirurgia. Eu queria que você parasse um minutinho agora e refletisse se esse quadro que eu te contei agora seria melhor ou pior do que esse que eu vou te contar agora. Olha, excelência, eu contei para ela tudo isso na consulta e ela sabe. E se Vossa Excelência ouvi-la, ela vai contar que efetivamente eu disse a ela que uma coisa não ligava a outra e que essa técnica não objetivava a redução de peso. Ah, perfeitamente. O juiz vira para a paciente e fala assim: senhora fulana de tal, a senhora foi informada pelo seu médico de que essa cirurgia não lhe traria o resultado que você almejava ou idealizava? Sabe o que a paciente vai responder? Não, excelência, ele não me falou. Por mais odioso que isso possa parecer, ela vai dizer que não. E sabe por que ela vai dizer que não? Porque ela está sendo ouvida como parte. E quem é ouvido como parte não tem a obrigação de dizer a verdade. Ela pode efetivamente chegar na hora e dizer assim: não, excelência, esse médico nunca me contou isso. Eu nem sabia. Aliás, se eu soubesse, excelência, eu nem faria a cirurgia. E quer saber de uma coisa? Eu já vi isso acontecer. Sabe o que eu já ouvi acontecer? Uma paciente dizer que não leu o contrato. E aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a inserir no contrato que ela, antes de assinar, precisa ler o contrato, tirar todas as dúvidas, para que ali depois ela possa assinar. E aí eu, em audiência, algumas vezes já explorei isso, dizendo o seguinte: excelência, ela pode até não ter lido o contrato, mas será que ela não leu a última frase que está em cima da assinatura dela? Certifique-se de que tudo que foi escrito está condizente com tudo que foi dito durante as consultas. E se tiver qualquer dúvida, não assine, consulte seu advogado. Será que efetivamente isso ela não leu, excelência? Então, você começa a ter elementos de prova a seu favor. Isso vai te ajudar a pular para os 11% das pessoas que ganham essas ações. Por quê? Porque você vai conseguir mostrar para o juiz que o resultado que você se comprometeu era redução de gordura corporal e não emagrecimento. Que o resultado que você prometeu era que a paciente tivesse um abdômen mais conectado, ou seja, diminuir a diástase, e não efetivamente ficar com o abdômen tanquinho. Que o resultado que a paciente vai ter é uma mama mais harmônica com o estilo de corpo que ela tem, mas que é possível que haja assimetria natural do corpo humano. E eu te pergunto, se você coloca por escrito, dentro do seu contrato, o resultado que você vai entregar, e se, de novo, você faz o cotejo analítico com a expectativa da paciente, como você vai ser responsabilizado por um resultado que só está na cabeça da paciente? Não vai. Não vai. Porque você colocou um elemento objetivo na história. Quer saber por que os médicos perdem? Eu vou te dizer. Porque o médico não consegue fazer prova de que ele prometeu aquele resultado que ele entregou. E aí a paciente chega lá dizendo o seguinte: olha, não era isso que eu queria. Eu nem sabia que eu ia ter uma cicatriz de ponta a ponta no meu seio. E aí não está escrito. E aí o médico fica desesperado. O advogado mais ainda, porque não consegue demonstrar a verdade. Uma prova documental é muito mais forte que uma prova testemunhal. E na maioria das vezes, sabe quem está dentro do consultório do médico? O paciente e o médico. Então vai ser um depoimento de um contra o outro. Só que dentro do Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável à medicina, existe um negócio chamado inversão do ônus da prova. O que é isso? Você é que vai ter que provar que essa paciente sabia desse resultado. O ônus é seu.
Aliás, na obrigação de resultado, quem tem que provar que o resultado foi obtido é você. Só que como você vai provar que o resultado foi obtido se você não informou por escrito qual era o resultado? Você entende por que você está perdendo as ações? Por detalhe. Detalhe. Não é mais possível observar os médicos perdendo as ações judiciais por detalhe. É só uma cláusula. É só uma informação. Mas sabe qual que é o ponto? Não vem pessoas aqui como nós te contar isso. Você não fica sabendo disso. O que vem são pessoas te vender seguro, vem te vender assessoria jurídica, mas não preventiva, corretiva. Aí já é tarde demais. Você tem que fazer antes, você precisa escrever isso antes, você precisa estruturar isso antes. Eu não estou querendo te vender seguro, eu não estou querendo te vender assessoria jurídica, eu estou querendo te dizer o que você precisa fazer para ganhar as ações. Esse é meu compromisso com você. Se você gostou do nosso conteúdo, se você entendeu que tem muito valor o que eu te contei agora, entre em contato conosco, compartilhe isso com outros cirurgiões plásticos, siga-nos nas redes sociais, que cada vez mais nós vamos trazer conteúdo desse, conteúdo de verdade. Nós vamos te trazer informação. Meu objetivo aqui é evitar que cirurgiões plásticos percam as ações por detalhes. Até o próximo vídeo.